Fala rapaziada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um especial que mostra situações nas quais o sobrenatural foi registrado por acidente. Espero que gostem. Este primeiro vídeo é interessante e foi compartilhado nas redes sociais de um mecânico automotivo. Este mecânico relatou que outro dia recebeu um cliente lá na sua oficina e este cliente então deixou seu carro lá para consertar. Porém no dia seguinte, este mesmo cliente sofreu um acidente e veio a falecer. Por este motivo, o carro dele continuou lá, pois ninguém foi buscá-lo. Bom, ninguém vivo, né? Porque pelo que essa gravação sugere, o espírito do próprio cliente que faleceu foi até lá para saber quanto tinha ficado o conserto do carro. Veja o que aconteceu. O dono da oficina olhou a imagem da câmera de segurança do local pelo celular e viu o seu funcionário ali conversando sozinho. Ele então ligou para o funcionário e perguntou com quem ele estava conversando. O funcionário disse que era o Carlos, o mesmo cara que tinha falecido em um acidente um dia antes. Oíste, weón, se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller, de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. La verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Sabes que consígueme el teléfono con la Connie, por favor? El que no me da, está hablando solo, mira, Connie. No sé si estoy loco o qué. Mira. Pero ¿con quién habla, weón? ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, me está viendo, pasando el presupuesto y explicando el tema de la gente que tuvo anoche en la carretera. Se me está viendo el presupuesto y estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? Yo, pues, estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicándole todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el cabello aquí al frente mío, pues, weón. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. ¿Qué te interesa? Desde que los caí. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. De fato, as imagens da câmera mostram o mecânico conversando sozinho. E aí, será que ele ficou louco ou o espírito do homem foi até lá saber do carro, pois ainda não se deu conta que faleceu? O que vocês acham deste caso? Este próximo caso pode se tratar de uma prova muito forte da existência da vida após a morte. Uma senhora que mora lá nos Estados Unidos resolveu tirar uma selfie dentro de casa, coisa que é normal hoje em dia, pois as pessoas estão o tempo todo tirando selfies. Mas segundo o que ela diz, ela estava sozinha em casa. Porém na selfie apareceu mais alguém, e este alguém não deveria estar lá. Este rosto que apareceu atrás dela é o irmão dela, porém este irmão já tinha falecido. Ele faleceu 2 meses antes dessa selfie ter sido tirada. A mulher disse que mostrou a foto para a família toda, e todo mundo concorda. É mesmo o irmão dela falecido. Este próximo caso também pode se tratar de uma forte evidência de vida após a morte. Um morador lá da Argentina chamado Pablo relatou que estava na casa de familiares em uma zona rural, quando todos resolveram ali se reunir para tirar uma foto, e esta foto foi tirada. Aparentemente é uma foto normal, porém segundo os relatos de Pablo, este homem que está aqui atrás de todos não deveria estar ali, pois se trata de um amigo da família que já era falecido. Este próximo caso também é bem interessante. Em uma universidade lá dos Estados Unidos, existe uma lenda bem curiosa. Segundo a lenda, no início de 1900, uma jovem que havia sido expulsa da escola tirou a própria vida, ali nas dependências de onde é hoje a universidade. No exato local onde ela cometeu este ato, existe hoje um pequeno poste de luz. E os alunos ali daquela universidade acreditam que o espírito da jovem ainda está ali, e que ela se comunica através daquela luz. Veja, por exemplo, este vídeo que foi gravado por 2 universitários.
Can you turn on full bright for my friend Regan? Oh, hi. There it is. See? See? It does that. That's what it does. E aí, será mesmo que é o espírito da jovem que está causando aquela interferência na luz? Ou é apenas um mau contato? Can you turn on full bright for my friend Regan? Oh, hi. There it is. O estranho é que ela acendeu assim que o jovem pediu. Pena que o vídeo é muito curto. Se fosse uma gravação mais longa e a luz obedecesse a mais comandos, aí sim seria algo bem interessante. Mas claro que eu não duvido que seja mesmo o espírito da jovem, pois quem comete o ato que ela cometeu, na maioria das vezes fica mesmo preso no local onde cometeu aquele ato. There it goes. Up. Can you turn on full bright for my friend Regan? Oh, hi. There it is. See? See? It does that. That's what it does. Este próximo vídeo é bem curioso. Foi postado por um enfermeiro. Um enfermeiro chamado Dennis postou em seu TikTok que coisas estranhas estão acontecendo no hospital onde ele trabalha. Ele até postou algumas manifestações que ele conseguiu gravar. Veja. Coisa que acontece no meu plantão. Você vai tirar foto minha aqui, viu? Não tem. Ô, olha aí, olha aí. Não, sabe, deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Tá vendo? Não tem ninguém aqui dentro. Rapaz, minha mesa aqui. Coisas que acontecem no meu plantão, parte 2. Tem ninguém aqui dentro, ninguém. Vou fechar aqui, deixar escoradinho aqui, ó. Tenha calma, você fecha já. Ó, sozinho. Ó, não tem ninguém aqui, ó. Isso. É incrível. Olha, ó. Maçaneta mexendo. Fecha aí, olha. Fecha a porta, vai. Feche. Feche. Tá vendo? Tem ninguém perto da porta, ninguém. Ó. Olha a maçaneta. Olha. Ai, ui. Setor do Covid-19, Mostrar parte aqui 1. o setor onde fica o pessoal, onde ficava o pessoal do Covid, certo? Dizem que aqui é muito assombrado. Fala, meu Deus do céu. Bom, hospitais são infestados de espíritos, pois a maioria das pessoas morrem em hospitais e algumas dessas pessoas não estavam preparadas para a vida após a morte. Muitos nem acreditam na vida após a morte e são esses que continuam presos no ambiente onde faleceu, pois se ele não acreditava na vida após a morte enquanto era vivo, ele continua não acreditando depois de morto e fica aí vagando achando que ainda está vivo e tentando conversar, chamar a atenção das pessoas. E por isso que acontecem essas manifestações. Esse enfermeiro aí é bem corajoso, porque se fosse eu já estava me borrando de medo. Imagina trabalhar sozinho neste consultório com as portas se fechando desse jeito. Até a maçaneta se mexe, você tá louco, cara. Este próximo vídeo me foi enviado por várias pessoas. O caso aconteceu em uma cidade chamada Ibirubá, que fica a 40 quilômetros de Porto Alegre. A câmera de segurança de um supermercado flagrou um carrinho de compras andando sozinho. O carrinho anda para trás, se desprende ali dos demais, vira e sai andando. É realmente um vídeo bem impressionante. Se não tiver nenhuma linha ali puxando o carrinho, e ele realmente ter andado sozinho, só pode ser uma manifestação sobrenatural, pois isso é impossível. Um carrinho da Hair virar e andar assim sozinho, sem interação de algo ou alguém, não tem como. Este próximo caso aconteceu lá em Buenos Aires. Uma mulher chamada Miriam disse que estava participando de um evento com seus familiares. Em um momento, ela estava ali jogando spray de espuma no seu irmão. Várias fotos então foram tiradas deste momento. Foi em uma dessas fotos que algo estranho apareceu.
Na fotografia mostra o irmão de Miriam todo coberto ali por espumas, mas perceba ali do lado dele, apareceu algo meio estranho, algo que lembra muito um rosto. É como se tivesse alguém invisível e aquela espuma tivesse revelado aquela presença. É realmente uma fotografia muito estranha. Para vocês, o que significa aquele rosto ali perto dele? Será uma manifestação espiritual? Agora veja este caso que interessante. Um cão de estimação de uma família tinha falecido. Eles então mandaram cremar o cachorro e jogaram as suas cinzas em uma planta que fica ali dentro de casa. E de repente, manifestações começaram a acontecer naquela planta. Veja que incrível! As mulheres conversam ali com a planta do mesmo jeitinho que elas falavam com o cão. E algo acontece na planta. A planta parece responder ali. A gente vê estímulos na planta. A planta se mexe. Are you eating that f***ing soil? You little turd. Come here, you little bastard. Oh my God. Come here, you little bastard. Baby. Come on, baby. E elas acreditam que é o espírito do cachorro que está causando aqueles movimentos naquela planta, já que as cinzas dele foram enterradas ali naquele vaso junto com a planta. Não posso negar que é de fato algo impressionante e que as circunstâncias me faz pensar que pode ser mesmo o espírito do cãozinho que está ali, está mostrando para suas donas que ele continua ali pertinho delas. Um grupo de amigas estavam gravando um videozinho para o TikTok. Era para ser um vídeo totalmente normal, de garotas se divertindo, mas na filmagem apareceu algo que não estava no plano delas. Veja este rosto fantasmagórico que passa ali atrás das garotas. É possível ver um rosto feminino que passa atrás delas. Eu vejo com detalhes um rosto feminino com cabelos compridos. E vocês conseguem enxergar este rosto fantasmagórico? Este próximo caso é arrepiante. Lá no México, uma mulher estava parada em um estacionamento esperando uma amiga. Ela então decidiu registrar uma selfie. Na hora ela não notou nada de anormal. Porém, depois que ela postou a foto em suas redes sociais, as pessoas começaram a perguntar quem era essa pessoa que estava no banco de trás. E ela respondeu que não tinha ninguém, pois ela jura que estava sozinha no carro. Porém, ao clarearmos a foto, podemos ver mais duas pessoas com ela no carro. Ela viu essa foto clareada e tomou um baita susto, pois ela jura de pés juntos que realmente estava sozinha naquele carro. E ela não faz ideia de quem são aquelas pessoas. Existe um canal no YouTube que foi criado em 2007 e o dono deste canal postou apenas um vídeo. O título do vídeo traduzido para o português fica tipo "Figura estranha no fundo", e na descrição ele explica que ele e alguns amigos estavam arrumando a mudança, pois eles iriam se mudar no dia seguinte. Primeiro, o homem filma um dos amigos mexendo no celular. I just lost like $50 in cards. You can get over it. I know. Depois ele grava outro amigo que estava em um quarto escuro. Ele pensa ter visto um rato lá naquele quarto. Vai lá, acende a luz e não tem nada, nem ninguém ali dentro do quarto. There's no mouse in here. There's something in there. There's not. Did you get it? I can't see it. Dude,
Did you get the mousetrap? Mouse is really getting fine. Alright, whatever. Eles se mudaram normalmente. E depois, já na casa nova, eles começaram a analisar as filmagens que eles tinham feito naquele dia e perceberam algo perturbador que apareceu no vídeo. Veja essa coisa atrás do jovem. É uma aparição assustadora, de dar arrepios em qualquer um. E pelas características daquela aparição, podemos julgar que coisa boa não é. Seria aquilo um espírito obsessor que estaria obsediando aquele jovem? Este próximo caso foi postado por uma conta lá do Reddit, e o usuário afirma que sua sobrinha estava fazendo uma videochamada com algumas amigas, quando de repente uma das amigas a perguntou quem era a mulher que estava atrás dela. Ela disse que estava sozinha. A amiga então tirou um print da tela e enviou para ela. E eis que tinha mesmo uma mulher atrás dela. E quando ela olhou a foto com atenção, percebeu que aquela misteriosa mulher que aparecia atrás dela, na verdade, era a tia dela. E seria uma situação normal se não fosse um detalhe. A tia dela já era falecida. Isso mesmo, ela já tinha morrido. Ela tirou uma foto ali da cama no quarto dela, mostrando onde ela estava deitada quando fez a videochamada. E a aparição surgiu atrás desta cabeceira ali da cama. E podemos ver que seria impossível alguém aparecer ali atrás, pois não tem espaço para caber uma pessoa ali. Ou seja, tudo indica que aquilo era mesmo o espírito da tia dela, que ainda está na casa. Um casal de americanos passaram por uma situação aterrorizante depois que o filho pequeno deles começou a dizer que tinha um homem dentro da casa. Tudo aconteceu quando o pequeno garotinho estava brincando do lado de fora da casa e de repente ele apontou o dedo para uma das janelas. Começou a dizer que tinha um homem lá dentro de casa. Depois, quando eles entraram, já dentro da casa, o garotinho começou a acenar para onde não tinha ninguém. Pelo menos ninguém visível, né? E o pior de tudo é que o garotinho começou a descrever como era aquele tal homem que ele estava enxergando. What? He's the brown one. He's brown? He's a black man. E ainda disse que o homem era tipo um avião e fez um gesto como se aquele homem estivesse voando. Tudo fica ainda mais assustador depois que o pequeno disse que o tal homem estava com a cabeça machucada. E no final ele ainda deu tchau para o moço. O pequeno garoto descreveu a situação com tantos detalhes que fica difícil não acreditar nele. Sabemos que crianças são mais sensíveis ao mundo sobrenatural. E sim, eles não só enxergam, como também interagem com os espíritos. Então, provavelmente ele viu mesmo um espírito dentro de casa, um espírito de alguém que ainda está vagando pela terra. Era de fato uma alma penada. Creio em Deus Pai. Uma mãe norte-americana fez uma postagem no TikTok que deixou muita gente assustada. A mulher estava gravando seu pequeno filho em um momento fofo. Tinha tudo para ser de fato um vídeo inocente e fofo. Porém o garotinho fez algo que mudou completamente o contexto daquele vídeo. Cheese! A criança, assim do nada, começou a acenar para dentro do quarto. A mãe perguntou com quem ele estava interagindo. E ele disse que era um tal de papá. Papa. What? Papa. Lucy? Hi. Who are you saying hi to? Who are you saying hi to? Em seguida, a mulher entrou no quarto e não tinha ninguém. Só tinha ali um ventilador de teto ligado. Os seguidores da página dela perguntaram para ela quem era papá. E ela disse que era como o avô era conhecido. E esse avô já é falecido. Só que ela não sabe se o que estava ali era mesmo o espírito do avô. Mas ela diz ter ficado muito assustada com a situação. Bom, olhando a filmagem eu vejo duas hipóteses. Ou o garoto estava acenando para o ventilador de teto, ou de fato ele viu um espírito. E inclusive o chamou pelo apelido que ele era conhecido, o bisavô, que era conhecido como papá.
E aí, o que vocês acham deste caso? Será que o garoto apenas interagiu ali com o ventilador de teto? Ou ele viu mesmo o espírito do bisavô? Cheese! Cheese! What you doing? What you see? What? What you see? Who are you saying hi to? Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Come on. Eu recebi este vídeo de um seguidor meu e decidi não postá-lo, pois ele mostra algo assim muito sensível, um assunto bem delicado. Uma garota brasileira estava deprimida e decidiu desistir. Ela resolveu cometer um ato gravíssimo contra a própria vida, se é que vocês me entendem. Ela gravou tudo. Estava transmitindo ao vivo nas redes sociais. E na hora que ela realmente cometeu o ato, algo muito sombrio, tenebroso aconteceu. Apareceu na nuca da jovem um rosto demoníaco. Um ser que dá pra ver que é um ser das sombras. Claro que eu nem vou postar este vídeo, porque eu acho muito desnecessário. Mas eu irei mostrar um print do momento em que aparece esse rosto demoníaco na nuca dela. Porque isso precisa ser mostrado, precisa ser compartilhado. Pois assim, os jovens vão saber que esse tipo de espírito que está falando na cabeça deles, o induzindo eles a cometerem esses atos extremos, são espíritos obsessores, espíritos das trevas. Sim, eles existem, e aí está a prova. Essa jovem, infelizmente, não resistiu à tentação, à obsessão daquele espírito maligno. Mas você que está passando por situações semelhantes, procure ajuda. Não deixe que esses espíritos consigam te levar para o lado deles. Lute pela sua existência, lute pela vida, e só Deus é o caminho. Este próximo vídeo foi registrado pela câmera de segurança de um hospital. Segundo a informação que acompanha este registro, nesse leito tinha acabado de falecer um paciente. E algumas horas depois que esse paciente faleceu, este vulto foi filmado pela câmera de segurança rodeando ali aquele leito. Muitos de nós, digamos a maioria, iremos morrer dentro de um hospital. E tipo, 99% dos humanos irão negar a morte, não vão aceitar de jeito nenhum. Afinal, ninguém quer morrer. Você quer deixar sua família, filhos, tudo que você conquistou na vida? Óbvio que não. Então nós levaremos algum tempo sim, até aceitar aquela nova condição. Então por isso que os espíritos ficam nos hospitais. Eles voltam para o quarto normalmente, como se ainda estivessem sendo tratados, pois eles não aceitam aquela nova condição em que eles se encontram. Veja por exemplo este outro vídeo. Um familiar do paciente que estava ali naquele leito fez essa filmagem mostrando ali o leito onde o parente estava internado. O parente dele ainda estava vivo, porém pelo que parece tinha mais alguém dividindo aquele leito ali com ele. E este alguém já não pertence mais a este mundo. Porém, como eu disse, ele não aceitou e continuou por aqui. Veja este vulto que passa em frente à câmera. E este outro registro foi feito por um profissional da saúde que flagrou uma situação um pouco inusitada acontecendo dentro do hospital. Veja a tampa dessa lixeira como se move sozinha. Esse tipo de situação acontece com frequência nos hospitais. E qual a explicação para isso? Eu creio que seja espíritos de pessoas que morreram nesses locais. Só consigo pensar nessa hipótese. Mas e vocês? Acreditam no quê? Para vocês, o que são essas aparições? O que são essas manifestações que acontecem dentro dos hospitais? Esse próximo vídeo eu encontrei em um grupo do Facebook. Infelizmente não tinha a fonte original e nem o vídeo completo, mas parece que foi gravado por uma equipe de caçadores paranormais e eles com certeza estavam dentro de um cemitério. Quando eles foram gravar ali um mausoléu, as cruzes que estavam na parede começaram a cair sozinhas. É como um Cristo, verdade? Se cayeron los dos, güey. No manches, güey. E se falando de cemitérios, já dá para se ter uma ideia das origens dessas manifestações. Claro que são espíritos.
Um pastor americano, famoso por suas gravações online, fez uma transmissão ao vivo onde algo no mínimo estranho aconteceu. And that's what these guys are doing. They're dealing with the Word of God. O pastor estava falando sobre o diabo e os falsos profetas que usam a Bíblia para enganar, quando de repente um crucifixo que estava em cima de um armário caiu sozinho e assustou o pastor. Os seguidores dele, que assistiam a essa transmissão ao vivo, também ficaram assustados e associaram aquela manifestação como sendo um ato cometido pelo próprio diabo, que ficou furioso, pois o pastor estava falando ali dele, das situações que os falsos profetas usam para enganar as pessoas. E o diabo teve o intuito de interromper ali aquela pregação e derrubou aqueles crucifixos. É realmente uma situação muito estranha que aconteceu bem na hora que o pastor falava sobre o diabo. Porém, eu não acredito no diabo. Não no sentido que dão a esse nome, a essa palavra. Mas acredito em espíritos zombeteiros que gostam de provocar esse tipo de situação. Mas e vocês, o que acham desta filmagem? Para vocês, quem derrubou aquele crucifixo? And that's what these guys are doing. They're dealing with the Word of God. Este próximo caso é bem bizarro. Um homem que estava em casa com o filho fez uma filmagem dele do filho para mandar para a esposa que estava trabalhando à noite, no intuito de mostrar que está tudo bem ali com eles em casa. E o que era para ser um vídeo no intuito de tranquilizar a esposa, a deixou muito assustada. Pois no vídeo, ela viu 2 olhos brilhantes debaixo do travesseiro do garoto. É como se tivesse um gato deitado ali debaixo do travesseiro, porém eles não têm nenhum animal de estimação naquela casa. A mulher rapidamente ligou para o marido e pediu para ele olhar debaixo do travesseiro do garoto, pois tinha algo lá. Ele assim fez e não tinha nada debaixo do travesseiro. Se não tinha nada, o que seria então aqueles 2 olhos brilhantes que apareceram na filmagem? Agora veja este próximo vídeo que interessante. O registro foi feito aqui no Brasil, em Caxambu, Minas Gerais. Pessoas viram algo descendo do céu, e essa coisa que desceu do céu ficou ali parado em meio a uma região de mata. Aqui, gente, ó. Acabou de baixar aqui no Córrego Blake, aqui, ó. Olha aqui. Acabou de baixar. Baixou agorinha aqui no Córrego Blake. Aqui, gente, ó. Acabou de baixar aqui no Córrego Blake, aqui, ó. Olha aqui. Acabou de baixar. Baixou agorinha aqui no Córrego Blake. Perceba que é um humanoide de luz, e aquele humanoide está muito iluminado. As pessoas ficaram impressionadas com aquela aparição e não souberam falar o que de fato era aquilo. Uns acreditam ser um anjo, outros que aquilo seria um alienígena. Mas na verdade, de fato mesmo, ninguém sabe o que é. Estranho, né? Será um ser celestial? Se você ficou impressionado com o vídeo anterior, vai ficar ainda mais com este. Alguns turistas estavam em uma embarcação no mar, lá em Porto Rico. Eles perceberam uma luz submersa na água. Eles então pegaram o celular e começaram a gravar. E o barco se aproximou daquela luz. Era de fato um OVNI, ou seja, um objeto submerso não identificado. Mas eles não flagraram apenas um OVNI. Veja isso. É possível ver um ser humanoide que parece caminhar em cima ou dentro daquela luz que está debaixo d'água. É como se fosse um aparelho iluminado e transparente, e dentro dele tivesse ali algum humanoide. Cara, essa filmagem é incrível e mexe muito com a nossa imaginação. É como se os extraterrestres estivessem aqui, no planeta Terra, porém não os vemos porque eles estão habitando os fundos dos mares. E se de fato aquilo ser um extraterrestre, é algo de se considerar, pois seres que conseguem viajar a anos-luz poderiam muito bem se adaptar no fundo do mar. Eles com certeza criariam aparelhos subaquáticos. Mas e aí, o que vocês acham deste vídeo? O que será que era aquilo?
E se falando em alienígenas, existe uma teoria conspiratória da qual algumas pessoas acreditam que eles já vivem entre nós. Estão camuflados, claro, e são de uma raça conhecida como reptilianos, uma espécie de réptil humanoide. É uma teoria muito maluca, mas vídeos como os que eu vou mostrar agora nos deixa no mínimo na dúvida. Veja, por exemplo, este homem. Ele estava discursando quando de repente os seus olhos ficaram totalmente brancos. Agora veja esta mulher. Durante uma participação dela a um programa ao vivo, os seus olhos mudaram de forma e ficaram igual aos olhos de um réptil. E este político? Ele é prefeito da cidade de Chicago. Ele estava ao vivo, quando de repente os seus olhos ficaram meio que deformados. E se olhar com atenção, parece também ser olhos de réptil. E o mais estranho é que no momento que isso aconteceu, o programa que era transmitido ao vivo foi rapidamente interrompido, o que levantou muitas suspeitas aos espectadores. E aí, será que essa teoria tem algo de verdadeiro, algo real? Bom, é muito difícil de acreditar, mas e se for verdade? E aí, meus amados, gostaram dos vídeos de hoje e gostam do canal? Então deixa o like, comente e vá lá no canal assistir os últimos vídeos que você ainda não assistiu. Isso me ajuda muito. Obrigado a todos e até os próximos vídeos, se Deus quiser.